Nós estamos aqui para falar de um casal da Bíblia. Talvez você tenha passado na tua vida despercebido esse casal, mas eles tiveram uma função fundamental na vida de Jesus. É interessante isso nós observarmos. Eles foram pais do antecessor de Jesus, é João Batista. Interessante que Zacarias e Isabel, Isabel era estéril, né? E ela estava orando ele também pelo milagre. Talvez você esteja na sua casa orando, pedindo a Deus o milagre, esse milagre não chega e demora tanto tempo. Será que Deus esqueceu de mim? É assim que Isabel e Zacarias estavam. Será que Deus esqueceu deles? E Zacarias era um homem temente a Deus. E Zacarias e Isabel, eles eram da linhagem de sacerdotes. E é incrível isso. Eles eram tementes a Deus e estavam ali na sociedade e eram olhados pela sociedade com pessoas que não eram abençoadas porque eles não tinham filhos, né? E naquele tempo e naquela época era muito importante ter filhos. E eles não tinham. Talvez você hoje precise de alguma coisa que é muito importante e que a sociedade não está vendo da forma que você vê. O importante é você ter uma fé assim como teve Zacarias, assim como teve Isabel. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de você, como eu falei no começo, eles eram pais de João Batista. João Batista, lá em Mateus 11:11, Jesus fala que não houve profeta maior do que ele, né? Então é interessante isso. Olha a responsabilidade que está nos pais. Os pais criaram João Batista. Deus deu essa oportunidade para eles. Eles passaram por esse tempo todo esperando o milagre, e quando Deus deu esse milagre, deu uma grande obra na vida deles, que foi criar João Batista, que foi um maior dos profetas. É incrível isso. Às vezes nós estamos pedindo muita coisa e existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo certo para que João Batista viesse. Talvez esse tempo todo serviu de ensinamento ou de prova. Enfim, as coisas que passam às vezes nas nossas vidas servem de aprendizado. Cada vez você cresce, aí no momento certo Deus com certeza vai proporcionar para você aquilo que você quer. Mas eu gostaria que a Denise falasse alguma coisa sobre Zacarias e Isabel. Eu gostaria de falar sobre o nome Zacarias e Isabel. Zacarias significa Deus se lembra, e Isabel, Deus é fiel. Olha a mistura desse nome nesse casamento. Deus se lembra. Deus se lembra de quando fez Zacarias, de quando fez cada um de vocês. Deus lembra o propósito que Ele tem na vida de cada um. Ele é fiel na vida de Isabel, assim como Ele quer ser fiel na vida de cada um de nós, de cada um de vocês que estão nos assistindo. Deus quer ser fiel nesse tempo e que nós estamos passando, porque a sua palavra sempre é a verdadeira e sempre é única para as nossas vidas. Muitas vezes estamos por aí, talvez, eu fico assim, dando uma imaginação santa, né? Zacarias e Isabel, talvez tristes, incomodados, ou não se teriam filhos ou não. Mas Deus, Ele não esquece da sua promessa. Muitas vezes nós ficamos tristes, decepcionados com a situação que vivemos, achando que as coisas não vão dar certo. Mas Deus tem um plano. Deus se lembra e Deus é fiel para nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos. Independente da situação que fomos passar, hoje, amanhã, Deus sempre vai ser fiel. É só nós nos colocarmos realmente a querer saber a sua promessa para nossas vidas, a sua palavra para nossas vidas. Nós, no tempo que hoje, essa humanidade, né, é triste ver isso. É assim, uma coisa que tem me incomodado. Essas crianças, esses adolescentes de hoje, sem identidade, sem saber que é um pai e uma mãe, estão aí, nem fisicamente sabem o que é. Se são homens, se são mulheres, o que são, porque não tem os pais. Falta os pais, falta a imagem de homem, de mulher, como Deus o criou para esse tempo. E Deus sempre é fiel à sua palavra. Deus lembra de quando fez cada um de nós, cada um dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Deus criou com tanta perfeição, pensando na vida que vai ter para Ele.
para esse futuro que Ele quer para nós, uma união de família maravilhosa, vivendo em paz, vivendo em amor, vivendo em unidade, em vez de estarmos se separando por nada. Não é tempo de separação. Se você não sabe, Deus abomina a separação. Deus não gosta, Deus odeia o divórcio. E por que nós, como casais, continuamos pensando assim e nos divorciando nesse tempo? Saímos dessa quarentena com o propósito em mente já, procurando se separar. Nós não estamos pensando nas promessas de quanto Deus é fiel para os nossos filhos. Os nossos filhos estão aí largados, jogados, tristes, porque não tem um pai e uma mãe dentro de casa. Está faltando família, está faltando Deus em nossas vidas. É tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus. É tempo de nós crermos na sua promessa, de que Deus criou a família para ali haver multiplicação, para ali haver paz, para ali haver alegria nas famílias. E que os nossos filhos cresçam em paz, em harmonia, em vida, para esse tempo que está por vir. Nós precisamos de paz e amor, e um só caminho que é Jesus. Ok, agora eu gostaria que o Mauro, a Carla, também conversasse e falasse alguma coisa a respeito de Zacarias e Isabel. Depois de então sábias palavras que Deus usou vocês, o que eu vou falar? Né? Mas eu vou pela fé, mesmo não sei quanto tempo orou Zacarias e Isabel para ter um filho, já ele numa idade avançada, ele já não acreditava que ele podia ter um filho. Teve um filho que foi João Batista, né? O maior profeta que relata a Bíblia. O que Zacarias e Isabel deixaram um legado para João, né? E que legado nós estamos deixando para nossos filhos hoje? Que o pai e a mãe, como Zacarias e Isabel, profetizaram na vida de João. E isso às vezes um pai ou uma mãe profetiza: seu burro, tu não vai dar nada. É errado. Está profetizando na vida do filho, isso não vai dar nada mesmo, porque está profetizando. Aprenda a profetizar coisas boas. Chamar a atenção na hora que tem que chamar, mas profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos. Né? E abençoar os nossos filhos, não amaldiçoar. Às vezes sem querer. Às vezes um pai fala: mas só faz coisa errada. Só quebra o prato. Ele só vai quebrar o prato mesmo, porque tu está declarando isso na vida dele. E além da palavra tem poder, a palavra de um pai para um filho é bênção ou maldição. E como o Mauro colocou, hoje como os filhos estão nos vendo, né? Como nós estamos sendo exemplo dentro das nossas casas, porque eles são os nossos espelhos. Né? Muitas vezes eles têm atitude, mas foi porque nós já refletimos isso em algum dia. Né? E eles estão observando hoje, ainda mais com a tecnologia, né? Que muitas vezes proporciona para eles cada vez mais informações. Mas essas informações não é o mundo que tem que dar para os nossos filhos. Somos nós, como os pais, que somos responsáveis, né? Por muitas vezes para eles saberem o que eles vão ser no futuro. Nós temos que orientá-los da melhor forma, poder educar de uma forma que eles possam visualizar: poxa, eu tenho um exemplo, um pai e uma mãe, e eu quero seguir esse exemplo. Né? E hoje muitas vezes as famílias pecam, porque além de insultar muitas vezes as crianças, colocar palavras torpes nas bocas delas, ou até mesmo músicas mundanas e tudo mais, que às vezes está sendo normal, mas não é normal. Né? Nós temos que sim orientar, buscar compreendê-los também, entrar no mundo deles para que eles sejam pessoas melhores no futuro. Amém, verdade. Eu gostaria agora também que o Baena e a Helena também conversassem alguma coisa a respeito de Zacarias. Então, assim, algo que me chamou a atenção, além da vida de Zacarias e Isabel, que a Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor e oravam, buscavam o Senhor. Mas o que me chama a atenção não é somente a família, mas o coração de Deus. Por quê? Porque Deus, quando enviou o anjo já anunciando o propósito de João Batista. Assim como ele fez com Jesus, o anjo veio e anunciou o propósito que Jesus teria na terra. Então, a gente pode descansar nessa palavra, sabendo que nossos filhos também têm um propósito.
Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele teve um propósito sim para João Batista, um propósito enorme para Jesus, mas ele também tem um propósito para o teu filho, para a tua filha, para a tua família, porque nosso Deus é um Deus de propósitos. E muitas vezes a gente não está vendo isso. Poxa, mas que propósito é esse? Que dificuldade é essa? A gente tem que entender também que além de ser um Deus de propósito, ele é um Deus de processos. Ele quer que nós estejamos maduros e prontos para cumprir esse propósito. Então, muitas vezes a gente não entende o que acontece nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, mas nós precisamos descansar no Senhor, que isso é o processo que Deus trabalha, a forma como Deus trabalha. E um outro ponto que chamou a atenção também é quando o Zacarias se assustou, né? Com a questão da, poxa, mas que agora, a impressão que dá, não está escrito isso, mas a impressão que dá é que ele já tinha meio que desistido de orar sobre isso, porque ele não acreditou. Mas o anjo falou, as suas orações foram ouvidas. Então não importa quando você fez a oração, não importa se foi ontem, não importa se foi há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos atrás, essas orações estão sendo ouvidas. Nós não podemos duvidar, nós não podemos questionar. Quando o Senhor tem um propósito, esse propósito vai se cumprir. E nós sabemos que nós, como família, somos famílias de propósito. E esses propósitos vão se cumprir nas nossas vidas. Amém. E dentro do propósito de Deus, uma coisa interessante é que as nossas orações, muitas vezes, elas parecem demorar. Que foi o que aconteceu ali, né? Porque ele achou que tinha demorado, que não ia acontecer mais. Mas Deus tem o propósito. Dentro daquilo que Deus estabeleceu para aquele tempo, João Batista tinha que nascer há alguns anos, eu não sei quanto, como o Mauro falou ali também, não sei quantos anos ele orou, mas João Batista precisava esperar para nascer todo esse tempo. Às vezes a gente está orando e a gente acha que Deus está demorando em responder, mas há um propósito para todas as coisas. Como a gente eu acho que eu já estou repetindo aqui o que a Marilena falou, mas há um propósito para todas as coisas e há um tempo para todas as coisas. E a gente precisa ser perseverante. Eles eram pessoas que estavam ali servindo no templo e eles eram irrepreensíveis. Então eles estavam com o coração em Deus. E Deus ouviu as orações deles, no caso, e os atendeu. Então nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Isso é extremamente importante e isso faz muita diferença, porque nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. E às vezes a gente costuma desanimar. Por quê? Porque acha que está demorando, porque acha que Deus não vai nos atender. E Deus tem um propósito maior. Amém. É interessante que você que está nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, você pense que você não pode alterar o seu passado. O seu passado está ali, aconteceu, está feito. O seu futuro está em branco. Tudo vai depender do teu presente, do que hoje você está fazendo. Talvez leve tempo. Zacarias levou bastante tempo, mas talvez para você não leve tanto tempo. Mas a quem está passando pelos problemas, sim, é esse a dor, às vezes a vontade, o querer, esse parece que leva muito tempo, mas o tempo de Deus não falha. No momento certo, Ele alcançará a tua vida, a nossa vida. Ele fará exatamente aquilo que Ele quer. Basta ter fé como Zacarias teve, persistência, luta, se engajar com as coisas de Deus, estar pronto para dizer sempre sim a Deus. É importante isso. Nós às vezes prorrogamos aquilo, o que Deus quer que nós fizemos hoje, e ficamos protelando, mas Deus quer, Ele tem o tempo todo. Quem não tem muito tempo somos nós. O tempo é relativo, mas você pode mudar toda a tua história. Você tem o poder para isso. Creia no Senhor, creia em Jesus e será salvo você e sua família. Amém. Amém.